para não esquecer, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, personalidade ativa, né? Sensível, em atividade constante. Graças a Deus por isso, não podemos esquecer. Agora vejamos então o assunto que é para esta manhã, as manifestações e atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. É bem verdade que nós sabemos que o Espírito Santo foi derramado quando, hein? Quando? Quando é que o Espírito Santo foi derramado? No dia de Pentecostes, na inauguração da igreja. E o que acontece? É muito comum algumas pessoas pensarem que a atuação do Espírito Santo começa aí. E antes não houve nenhuma ação do Espírito Santo, não houve nenhum trabalho do Espírito Santo. Mas nós vamos ver, vamos olhar aqui na Bíblia, aos pouquinhos, vamos observar que o Espírito Santo está em ação em toda a Escritura. Uma das coisas que nós vimos aqui é que Ele é quem inspirou a Escritura. Os homens santos de Deus falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, soprados pelo Espírito Santo. Então, a escrita da Bíblia começa lá no Antigo Testamento, e nós percebemos que o Espírito Santo esteve em ação o tempo todo, do tempo todo em que essa escrita foi sendo trabalhada. E nós vamos ver. Quando vocês olham a Escritura, olham a Bíblia, cada pessoa tem sua Bíblia aí. O Antigo Testamento, os irmãos vão chegando, quem vai chegando assim, senta no seu lugar, para não parar. Então, o Antigo Testamento, ele abrange os livros do Gênesis até do Gênesis a Malaquias. São 39 livros, né, que formam o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é o Velho Testamento. Não é um Velho Testamento. Antigo Testamento porque ele narra o início de todas as coisas e a história do homem, enfim, a história do universo. Então, todo um trabalho que Deus realiza e usa pessoas e por fim, forma esse conjunto de livros que eles antecedem, a sua narrativa antecede a chegada de Jesus, antecede a manifestação de Jesus Cristo como um homem e a redenção do ser humano. Então, todo o Antigo Testamento, do Gênesis até Malaquias, você tem aí uma preparação para a entrada no mundo do Deus Filho, Jesus Cristo. Preparação. Então, uma preparação didática, paciente de Deus. Deus chamando pessoas. Depois Deus configurando uma nação. E dessa nação escolhendo famílias também dessa nação para, através desta nação e dessa família, trazer o seu próprio filho. Então, você tem tudo isso aí no Antigo Testamento. E, em particular, nós vamos ver aqui que nesses livros todos do Antigo Testamento, o Espírito Santo esteve agindo. A narrativa do Antigo Testamento é a narrativa espiritual. Aí vejamos. Primeira coisa que nós vemos no Antigo Testamento é o Espírito Santo agindo na criação. Agindo como criador. Criador. Agora nós vamos nos ater ao Antigo Testamento. É claro que em algumas situações podemos chegar até no Novo Testamento, mas esse período agora nós vamos tratar do Antigo Testamento. Então nós temos o Espírito Santo como criador. Qual é a função do Espírito Santo no início de todas as coisas? Dar vida, que ele é vida, e sustentar a vida. Aí você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, capítulo 1 do Gênesis, você vai encontrar, com certeza, isso de maneira clara. Quando você lê o versículo 1 e o versículo 2, diz assim:
No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a superfície, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esses 2 versículos revelam aí a criação original de Deus, mostram também que houve alguma catástrofe, a terra parece agora vazia e sem forma, mas há um agente especial mantendo a vida nesse caos. E esse agente é o Espírito Santo. Então, dá a vida e manter a vida. Agora, dentro do ato da criação, o Espírito Santo, ele é aquele que esteve no processo da criação, mantendo a criação, e você tem algumas referências bíblicas. Primeiro, Jó capítulo 26, versículo 13. Depois nós vamos para os Salmos, que vai mostrar para a gente, esses textos aí, vão mostrar para nós, que o Espírito Santo, ele está inserido totalmente em todo o processo do crescimento ou da evolução histórica do homem. Veja aí, Jó capítulo 26. 26, versículo 13. Vamos ver qual a obra, qual o trabalho que o Espírito Santo realizou aí no ato de criação, descrito em Jó. Podemos ler? Amém? Pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. O que quer dizer isso? Ornou, enfeitou, adornou. Deus, essa beleza toda que você vê aí, né, na natureza, coisas que você admira, coisas que você talvez não conheça, mas sabe que coisas lindíssimas na terra. Quem trabalhou isso aí foi o Espírito Santo. Então é essa a descrição. Pelo seu Espírito, ele adornou os céus. E até os animais que ele fez, foi o Espírito Santo agindo. Mas passemos para os Salmos. Vai adiante aí no livro adiante de Jó, chega no Salmo capítulo 33 e versículo 6. 33. A contemplação das obras de Deus leva o salmista a glorificar a Deus, a bendizer, se regozijar no Senhor. E ele diz aí no versículo 6. Podemos ler? Pela palavra do Senhor foram feitos os, e todo o exército dele de sua boca. Então, o exército dos céus. A Bíblia fala em exércitos. Então, estrelas, astros, enfim, e tudo mais, anjos, arcanjos, querubins, pelo Espírito da sua boca. Então, Deus criou tudo isso. Salmo também 104, versículo 30. A ação do Espírito Santo também na preservação agora da natureza. Esse Salmo 104 é uma glorificação, uma exaltação ao Senhor pela conservação, não só a criação, mas a conservação de tudo, tá? E ele fala sobre a própria Terra, né, como planeta terrestre, Terra. Ele fala disso, fala dos rios, a maneira como a Terra se renova, fala dos rios, das fontes de águas. Depois ele trata também, ele fala dos astros que Deus criou com objetivos certos, definidos, de acordo com o Gênesis. E aí vai seguindo, e lá fala do mar, das praias, dos animais, e lá no versículo, capítulo 104, versículo 30, aí você vai encontrar uma coisa muito interessante, está aí. O que é que diz? Envias o teu Espírito e são
assim renovas a face da terra. Então, a terra se renova, tanto no reino vegetal, como no reino animal. Sabe disso, né? As plantas se renovam, as sementes caem, brotam novas plantas. Os animais se reproduzem. Isso é um ato criador de Deus por meio do Espírito Santo. É uma ação de Deus. Então está provado pela Escritura que o Espírito Santo mantém essa continuidade do ciclo na terra. O homem, ele como pecador, o homem depois da queda perdeu, né, a condição e dando lugar ao pecado, ele tem feito uma depredação em toda aquela beleza que Deus fez. Mas, ainda assim, o que está conservado e o que de belo há, você pode contar que é o Espírito Santo quem mantém. Amém? Isso, para nós, é muito importante. Saber que o Espírito Santo, desde a antiguidade, ele vem mantendo a vida na terra. Tá? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, mantém a vida do universo. Agora, veja bem. Depois da criação, seguido ao ato da criação, sem a gente parar muito no que aconteceu depois da queda de Adão. Quer dizer, Deus primeiro faz ali o jardim, põe o homem no jardim, trata de dar ordens ao homem, e o homem desobedeceu a Deus. Consequentemente, perdeu a condição de se manter na presença de Deus. Certo? Agora, o homem foi caindo cada vez mais na depravação, no erro. A queda motivou outras quedas, e as quedas têm sido seguidas. E o homem foi se degradando a tal ponto que chega uma ocasião em que não tem mais jeito. A depravação do homem é grande, né? Tremenda. Mas, enquanto Deus não executou juízo, né? Porque a depravação humana, ela chamou o juízo de Deus. Ela provoca o juízo de Deus. Então, enquanto Deus não chama o juízo, o Espírito Santo agiu. Agiu como? Convencendo as pessoas do seu erro. E Deus encontra lá um homem chamado Noé, e através de Noé, Deus mostra a sua vontade. A Bíblia mostra, não aqui só no livro do Gênesis, claro, Noé levou um tempo construindo a arca, enfim, e eu acredito que, com certeza, nós acreditamos que ele falou por que estava construindo aquilo. Havia uma ordem que vai vir chuva, vai inundar tudo e vai acabar com todo mundo. Só que a maioria, ninguém quis dar atenção a ele. Mas quando a gente entra no Novo Testamento, você encontra lá uma citação que Noé é tido como o justo pregoeiro da justiça. Ele pregou a palavra e a turma não quis ouvir. Então você vai ver que nesse período, depois da queda, capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, abre aí por favor. Você vai ver, o Espírito Santo foi ignorado. O Espírito de Deus, tratando com os homens, ele foi ignorado, foi deixado de lado. Capítulo 6 do Gênesis e o versículo 3, bem no comecinho. Versículo 3. Então Deus fala. Deus, quer dizer, fala com certeza entre ele, né? Porque Deus aí é o Elohim, pluralizado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu acredito que eles conversaram sobre este assunto aí, né? É bem provável que lá no conselho divino, né? Gabinete celestial, né? Eles conversaram sobre isso aí. Porque não diz aqui, pelo menos eu não tenho uma comprovação que ele estava falando com Noé, né? Isso aí disse o Senhor. Não diz a quem. É o Senhor, né, conversando, a Trindade conversando, com certeza. Mas vejamos o que ele falou aí. Então, disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão
120 anos. Deus limita primeiro a vida do homem. Tá? Homens tinham longevidade. E Deus limita 120 anos. Menos tempo para pecar. Menos tempo para errar. Né? Mas vai indo, essa coisa vai continuando, vai continuando. Lá no versículo 5, tem assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos, olha só, gente, imaginação dos pensamentos do seu coração era o quê? Má, continuamente. Quer dizer, decadência total. Então, isso aí chamou juízo. Depois, aí Deus olhou e viu lá Noé e achou graça diante de si mesmo. E ele viu Noé, e ele chama Noé e diz, lá no versículo 12, viu Deus a terra que estava corrompida e tal. Então, ele chama Noé e diz para Noé, faze para ti uma arca, porque eu vou chamar chuva. No versículo 16, faze para ti uma arca desse modelo, assim. E depois diz, porque eu trago um dilúvio de águas, no versículo 17. Eu trago um dilúvio de água. Aí a conversa é com Noé. Mas você vê, o Espírito de Deus, com certeza, ele contendia com os homens. É o que você tem no versículo 3 e no versículo 5 também. Contendia, quer dizer, tentava trazer os homens para a razão. Isso não está certo, não deve ser assim. Mas ninguém quis ouvir, ignoraram. Essa resistência à palavra de Deus ou ao Espírito Santo era marcada, ela tinha umas marcas muito fortes, que você encontra aí a partir do capítulo 4 do Gênesis. Era provocação total da raça humana, dos homens, tá? O desprezo à advertência, com certeza, desprezavam, porque desprezaram a palavra de Noé, a ponto de só salvarem-se na arca Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Quer dizer, só a família de Noé, mais ninguém, tá? E as práticas pecaminosas, elas eram abundantes e contínuas. Então, isso aí eles escolheram não dar atenção a Deus, então vem o dilúvio. E Deus diz, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Faz uma arca de madeira que você e seus filhos vão estar protegidos. E depois, quando Noé sai da arca, depois do dilúvio, então Deus diz, agora multiplique-se e encham a terra. Então, a partir dessa família. Então, você tem, já no começo, no Gênesis, a ação do Espírito Santo de Deus, tá? Para trazer uma certa harmonia, para trazer mudança de atitude, e eles não atenderam. Bom, partindo de Noé, depois do dilúvio, a família de Noé povoou a terra. Tá? Embora que inicialmente eles quiseram se rebelar contra Deus, povoaram a terra. E continuou aquela escalada de erros, de depravação, que você tem a partir do capítulo, depois do capítulo 9, partindo para o capítulo 10 e 11 de Gênesis. Você encontra lá que se espalharam, povoaram as ilhas, povoaram os continentes e tudo mais, mas se distanciaram de Deus. Fizeram para si Deus, fizeram para si objeto de adoração, adoravam a natureza. E Deus observa a humanidade. Deus não deixou o homem aqui jogado. Então, Deus chama Abraão. E chamando Abraão, a partir de Abraão, então ele começa aí uma nova trajetória. Então, entra o período patriarcal. No período patriarcal, você vai encontrar o Espírito Santo agindo para liderança, para administração de situações difíceis, habilitando pessoas para o serviço e também para ensinar. O período patriarcal, ele tem início em Abraão, depois Isaac, depois Jacó. E depois, na descendência de Jacó, o destaque é para José. O destaque do Espírito Santo em ação está na vida de José. Em que sentido? Quando José vai vendido para o Egito,
Chegando no Egito, o que acontece? Deus protege José. José foi usado por Deus para solucionar problemas. Isso não foi uma atitude simplesmente de José como pessoa humana, mas o Espírito Santo estava sobre ele. Amém? Então você pode perceber, quando você estuda a história de José, você vai ver o Espírito Santo agindo em José. E você tem no capítulo 41, versículo 38, a confirmação disso, quando Deus faz Faraó entender que em José havia um outro tipo de espírito. E sem dúvida era o Espírito Santo. Amém? Vejamos então, 41, 38 de Gênesis. Deus inclina o Faraó para perceber essa qualidade divina do Espírito Santo na vida de José. 41, 38. Depois que José interpreta o sonho de Faraó e tal, e dá aquela direção como Faraó deveria fazer, então no versículo 38, o que você tem aí? Disse Faraó aos seus servos. Acharam? Quem não encontrou? Disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Faraó não era fiel a Deus, não. Faraó não era hebreu. Faraó era adorador de ídolos. O Egito era cheio de ídolos. Tudo no Egito era Deus. O Egito era tremendamente politeísta, e eu posso dizer até panteísta, porque tudo era Deus. Até a água do Nilo era Deus. Mas ele reconhece que em José havia o Espírito de Deus. E quando ele fala Espírito de Deus, do Deus Supremo. E aí, então, depois disso, ele diz para José ser aquela pessoa, ele diz assim, pois que Deus te fez sábio, ou te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente como tu estarás sobre a minha casa, te porei para governar todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Reconhecimento de que em José havia um espírito excelente, o próprio Espírito de Deus. Então José foi usado por Deus para administrar uma terra que ele não conhecia, e ele passou a ser o mandante no Egito, como todos nós sabemos. Depois de José, nós temos uma relevância de ação do Espírito Santo na vida de Moisés. Moisés, não só Moisés, mas os seus auxiliares também. Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Ele se sentiu impotente, incapaz, mas Deus o dotou pelo Espírito Santo. Deus dotou Moisés de capacidade para comunicar as mensagens, as ordenanças de Deus com uma firmeza. Moisés, ele disse que ele era pesado de língua, que ele não tinha condição, mas Deus o usa. Capítulo 11 de Números é até o ponto que quando ele acha o encargo muito pesado, então Deus chama, fala com ele, e ele traz um grupo de 70 pessoas auxiliares, e essas pessoas recebem da parte de Deus, do Espírito que havia em Moisés, para poder fazer o trabalho. Então, gente, nós reconhecemos aí que o Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, estava agindo. Estava agindo. A importância, a relevância, a pessoa mais em evidência em todo o Antigo Testamento é Deus Pai. Mas o Espírito Santo estava agindo presentemente, revestindo pessoas para tarefas, trazendo pessoas para um confronto que antes elas não tinham condições de fazê-lo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não foi derramado como no Novo, sobre todos os fiéis. Mas ele agia sobre pessoas a quem Deus chamava, a quem Deus escolhia para determinadas tarefas. Então, capítulo 11 de Números, você vai ver aí um grupo de pessoas que foram convocadas. Deus manda Moisés convocar
essas pessoas, 70 pessoas, para designá-las como anciãos, quer dizer, como pessoas idôneas para ajudar Moisés. A expressão é essa, para ajudar Moisés. E o capítulo 11, o versículo 16 e o versículo 17, que vai dar essa confirmação para você. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, que era o lugar onde Moisés comungava com Deus. Moisés mantinha comunhão com Deus na tenda da congregação. E ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Amém? Então, Deus manda Moisés convocar para ajudar na tarefa de levar a carga do povo. Agora, uma coisa que você vai prestar atenção. Quando Deus diz assim: eu tirarei do Espírito que há sobre ti e colocarei sobre eles, a abundância de Deus é tamanha que Deus tira desse Espírito para 70. E Moisés fica com o mesmo nível. Amém? Moisés não perde nem uma grama. Amém? Então isso é verdade. Louvado seja Deus. Agora eu fico pensando, não sei se eu penso certo, quando quando o Espírito Santo inspira o reverendo a designar obreiros para ajudá-lo, o próprio Espírito Santo que está nele vem sobre essas pessoas. Mas o reverendo não fica em falta. E a abundância é maior. Porque quanto mais responsabilidade, quer dizer, quanto mais a obra cresce, mais substância precisa. E essa substância espiritual, que é o Espírito Santo, ela não pode faltar. Daí que a oração, a intercessão, o pedido a Deus. Porque, na realidade, é isso que acontece, né? Os irmãos concordam? Eu creio que é assim que acontece. Então, isso aconteceu com Moisés. E aí, nesse capítulo 11 mesmo, eles foram cheios do Espírito Santo, que estava sobre Moisés. Interessante que até numa situação em que Josué ficou pensando, querendo proibir alguém que estava designado e na hora da ministração não estava junto. No versículo 25, diz assim, no versículo 25, 11 e 25, estamos no 11. No 25, diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do Espírito que estava sobre ele Moisés, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Quer dizer, receberam aquela dose forte do Espírito Santo, que não era capacidade para eles ministrarem a palavra, mas para eles realizarem tarefas. Então, a comprovação foi essa. E eles continuaram fazendo o trabalho junto com Moisés e levam o povo adiante até o lugar que deveriam levar. E 2 deles não estavam junto, estavam fora, no campo. Mas quando o Espírito Santo possuiu aqueles 68, os 2 que estavam fora, lá onde estavam também, receberam a unção e falaram da parte de Deus. E Josué ficou preocupado, meu Deus do céu, isso não pode acontecer. Só que Moisés conforta Josué e, na realidade, o que aconteceu foi Deus quem fez. E isso daí mostra que não há barreiras para o Espírito Santo. Entendeu? Fico pensando quando o reverendo ora aqui por alguém que está longe, um obreiro que está distante. Senhor, vai lá e ajuda aquele obreiro. Essa oração vai lá, a unção vai lá. Concede a palavra. Eu creio que isso realmente acontece. É muito especial.
Alguém está, por exemplo, do outro lado do oceano, né? E aqui o reverendo percebe a necessidade dessa pessoa e daqui ele ora, ou ele faz um esforço de oração, manda que a gente ore aqui pela pessoa. A pessoa lá recebe isso. Não há barreiras para o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Então, Moisés, e dotado para isso, né? Mas também a gente tem uma pessoa que Deus designou, porque Moisés tinha que fazer a casa de Deus. A representação da casa de Deus no deserto, que foi o tabernáculo. É claro que Deus mostra o tabernáculo para Moisés. Moisés foi ao Monte Sinai, lá ele teve a visão de Deus, Deus mostra para ele como deveria fazer tudo. A Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus, o candelabro, enfim, todos aqueles pertences do tabernáculo. E Deus fala com Moisés e há uma necessidade de ter artesãos para realizar aquela tarefa, fazer aquele trabalho. Então Deus designa que alguém vai realizar isso. E esse homem se chama Bezalel. Bezalel. Êxodo capítulo 31, vamos encontrar aí o nome e o trabalho dele. Em Êxodo capítulo 31. É claro que Deus fala com Moisés, olha, eu já tenho designado ele. Só que quem é que viu o tabernáculo? Quem viu? Moisés. Moisés viu lá no monte. Bezalel viu? Não. Mas Bezalel fez tal qual. Por quê? Tal como Moisés tinha mandado, Bezalel fez. Vamos ver o porquê. No capítulo 31, tá? E o versículo, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Vamos acompanhando aí, tá? Essa leitura. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Deus sabe todo o seu currículo, sabe todo, tem o seu dossiê, tá? Então, sabe de onde você veio. Louvado seja Deus. Sabe tudinho. Bom, enchi, olha só no versículo 3, eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o artifício, para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em lavramento de pedras para engaste e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, e tenho dado a sabedoria, tá, ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Olha só, o homem não viu o risco, ele não tinha. O modelo, ele não tinha em mãos. Mas Deus o chama e diz: eu já dotei com o espírito de sabedoria para realizar as coisas. Amém? Eu creio que, olhando para esse fato lá no Antigo Testamento, nós temos que orar para que Deus conceda ao reverendo, como nosso Moisés, né, pessoas que ele já dotou, ou que ele vai dotar com a sabedoria para realizar tarefas de Deus na casa de Deus. Porque, realidade, gente, pode aplaudir o Senhor. Realidade. Para nós realizarmos qualquer tarefa para Deus, não temos condição, nós não temos sabedoria. Não vale o nosso saber, não vale a nossa academia, não vale a nossa inclinação. Pessoas que têm inclinação para esse ou aquele tipo de trabalho. Fulano é muito jeitoso, Cicrana é muito boa nisso, Beltrano estudou muito, fulano é PhD naquilo outro. Não serve. Para o trabalho de Deus, na casa de Deus, tem que ser cheio disso aqui. Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência. E é Ele quem concede. Então,
o Bezalel, ele conseguiu fazer tudo conforme foi mostrado a Moisés. Tudo conforme foi mostrado a Moisés. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude a compreender isso, a assimilar isso. Louvado seja Deus. Tá? E esse acontecimento, isso aí também, nos leva a pensar, mais adiante, no capítulo 35, no versículo 30, 35 no versículo 30, você vai encontrar uma palavra muito importante. Diz assim, é uma confirmação, uma repetição. Depois disso, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor, porque lá quando lemos no 31, Deus fala com Moisés, que tinha chamado os auxiliares. Aqui no capítulo 35, você vai ver Moisés falando ao povo. O Senhor, tá? Tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência, tá? Então Moisés confirma isso. E lá no versículo 34, continua, também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. Essa é outra habilidade que o Espírito Santo dá. Não apenas o Bezalel recebeu uma unção específica de Deus para fazer, como também para ensinar a outros. Então você vai encontrar isso aí, e de uma maneira muito forte, no Antigo Testamento. Depois de Bezalel, você tem um outro auxiliar de Moisés, que continua levando o povo para Canaã, que é Josué. Josué foi chamado por Deus, e ele vai em frente depois de Moisés, mas você vai perceber que Deus declara que ele está cheio do Espírito Santo. Números capítulo 27, versículo 18. Números 27, 18. Para continuar levando o povo para Canaã, é necessário que haja uma específica manifestação da graça de Deus para realizar essa tarefa. 27. Vamos lá, 27, 18. Então disse o Senhor a Moisés, toma para si a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Olha, veja bem, não foi pôr a mão para ele receber a inspiração e receber a unção. Ele tem o Espírito e você põe a mão sobre ele. Então ele tem o Espírito, agora vai receber a investidura. Então Josué, ele já mantinha comunhão com Deus. E a partir dessa imposição de mão de Moisés, então ele recebe a investidura para levar o povo para Canaã. Aí você tem versículo 18, disse o Senhor Moisés, toma para ti, Josué, homem em quem há o Espírito, põe a tua mão sobre ele e apresenta-o perante o sacerdote Eleazar e perante a congregação e dá-lhes mandamento aos olhos deles. Amém? Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo agindo de maneira plena, tal como você vê no Novo Testamento, é a mesma pessoa agindo, tá bom? Então, a autoridade para governar que Josué recebeu, para dirigir aquele povo, para conter aquele povo, para, enfim, dar as ordenanças de Deus, não veio de outra fonte. Essa autoridade veio realmente do Espírito Santo. Amém? Aí vem o período dos juízes. Josué pega o encargo de Moisés e conduz o povo. Você entra no livro de Juízes, aí você tem lá uma situação séria, em que a nação agora está em Canaã. Está no lugar que Deus designou. O que eles tinham que fazer? Conquistar o território, apossar-se do território e expelir
todo o morador que estava lá, certo? Só que eles não fizeram isso com a destreza, com o zelo que Deus havia designado. Várias tribos passaram a conviver, tá, numa certa harmonia com as gentes que já moravam lá. Idólatras, enfim, inveterados, depravados, enfim. Os cananeus eram um tipo de pessoas, como se você lê a descrição de Levítico capítulo 18, capítulo 19, você vai ver como eram os cananeus. Não só na idolatria, como também na imoralidade, enfim, nos desmandos, na incorreção quanto às leis, enfim, era um povo tremendo. Mas Deus diz, olha, vocês vão chegar lá e vão tirá-los e vão habitar na terra deles. Eu dou a terra deles para vocês. Mas muitos deles não tiraram. E então, ficava o seguinte, o povo, em harmonia com aquela gente errada, acabava assimilando seus costumes, seus hábitos. E entravam num distanciamento de Deus, da sua palavra. Esquecia os mandamentos e começava a assimilar a prática errada. Resultado, Deus punia, mandando um inimigo, alguém de fora, vir servir de vara de juízo. Então chegavam inimigos, tomavam o seu gado, tomava a sua lavoura. Quando o grão estava na hora de ser colhido, vinha alguém, midianitas, moabitas, amonitas, viu? Levavam toda a sua renda, entendeu? Então, eles clamavam a Deus, Senhor, olha, lembra da tua herança, nós somos descendentes de Abraão, de Isaac, Jacó. Aí Deus levantava um libertador. O livro de Juízes é um livro do ciclo de queda, né? Queda, fracasso, né? Arrependimento, clamor a Deus, e aí Deus dá livramento, o povo fica bem. Enquanto aquele juiz estava vivo, o povo estava servindo a Deus. Quando aquele juiz morria, o povo começava de novo a fazer coisa errada. Começava outra vez a adorar ídolos, a aceitar o erro, a aceitar a imoralidade, enfim. Bom, dentre os juízes, vários deles Deus levantou de forma muito poderosa. E nós vamos citar aqui 4 deles, que Deus levantou assim para livrar o povo e proteger. E eles foram assim capazes de realizar assim tarefas que humanamente era impossível. O primeiro deles é Otiniel. Juízes agora, saímos do livro de Números e vamos agora para Juízes, tá? Passamos já a conversa sobre Josué e aí vamos lá para Juízes, capítulo 3 de Juízes, e o versículo é o versículo 10. Você vai encontrar como é que esse moço foi usado. Otiniel. Eles estavam em servidão, estavam debaixo de domínio da Síria. A Síria malvadamente estava oprimindo-os. E eles clamaram a Deus. É interessante que no versículo 9, o capítulo 3, de 1 até o 8, mostra como é que eles estavam vivendo. E no versículo 9 diz, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou. Quer dizer, esse Otiniel, Deus chamou para ser o libertador. No versículo 10, o que acontece com ele? Quem pode ler aí? O Espírito do Senhor. E julgou a Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então você tem aí, Deus levanta alguém para libertar e para manter o povo debaixo de uma certa proteção, livramento. Mas você viu aqui que esse juiz foi cheio do Espírito do Senhor. Bem, um segundo juiz que vai nessa mesma linha é aquele menino, aquele juiz chamado Gideão. Capítulo 6, Gideão. Com Gideão, a situação muito séria, porque os midianitas, eles não respeitaram limites. Então, a pessoa tinha lá um celeiro, onde guardava os seus grãos,
eles roubavam tudo, eles pilhavam tudo. E o Gideão pertencia a uma tribo pequena, e ele estava revoltado com aquilo. Então, ele fica preocupado e ele clama a Deus. E aparece diante dele um anjo, um personagem, que ele percebe que é um personagem celestial, e diz para ele: você é um varão valente. Ele diz assim: o que é feito? Se eu sou varão valente, o que é feito das beneficências que Deus já fez com nossos pais? Os midianitas estão fazendo isso, isso, isso. Então o anjo diz para ele: olha, vai nessa tua força, que é você quem vai livrar Israel. Aí Gideão pega e diz: meu Deus, não consigo. Ele se acha incapaz. Aí ele diminui, se acha incapaz. Agora, o interessante de Gideão é que ele faz várias provas com Deus. Se o Senhor vai livrar pela minha mão mesmo, então o Senhor faz isso, faz aquilo outro. Vocês têm toda essa história no capítulo 7, 6 e 7 de Juízes, que deve ser lida. As atuações do Espírito Santo nos livros do Antigo Testamento, elas estão perceptíveis quando você lê continuamente a Escritura. Então, nós não podemos deixar de ler a Bíblia. Nós temos que nos banhar na Escritura. Ontem estava conversando com um irmão sobre essa questão, que algumas pessoas dizem assim: eu compreendi mais aquela história bíblica depois que eu vi o filme. Aí eu disse para ele assim: eu me revolto com isso. Eu me revolto. Sinceramente, eu não aceito isso. Eu compreender a Escritura depois que eu ver o filme? Não. Eu tenho que conferir o filme com a Escritura. Eu tenho que conferir o que eu leio e o que eu ouço. Né? Nós comentamos sobre isso ontem. Não, de jeito nenhum. A tecnologia chegou agora. Meu tempo de criança não tinha nada disso. Até a televisão era difícil, só o cinema mesmo. E a gente cria no que estava escrito. A gente comentava as histórias. A gente lia a Bíblia. Agora hoje, não, eu não entendi bem, não. Vou ver o filme para ver se eu entendo. Não. Você tem que ler a Bíblia. E quando você vê o filme, vai conferir. Bom, isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui eles exageraram. Não, isso aqui é para comercializar a história. Você tem que colocar as coisas no lugar certo, né? Isso aqui é para poder... o Noé, o famoso Noé. Acho que muita gente ficou assim, querendo saber como é que foi o dilúvio a partir de ver o filme. Não tinha nada a ver. Aquela história de Noé está mais para a literatura apócrifa do período do cativeiro. Só para vocês saberem. A literatura apócrifa, sabe? Apócrifa. Então você já sabe que não é livro sagrado. Do período do cativeiro babilônio e persa. Persa e babilônico, aliás. Que o persa foi primeiro. Deus vai deturpar a palavra assim, quer dizer, sem, né? Então, aquilo ali não tem nada a ver. E quando você vê um seriado, como nós vimos aí, abrindo um parênteses aqui, né? Vê um seriado como Esther, como Sansão, como Davi, pega a Bíblia. Fica na frente da televisão com a Bíblia aberta. Confere para ver se está tudo dentro dos conformes. Porque senão você vai acabar pregando uma coisa que não tem lá. Né? Vai pregar que Jeremias, coitadinho de Jeremias, estava noivo e a noiva dele foi sequestrada. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. A noiva foi sequestrada, coitado. Não. Não, a Bíblia não diz isso. Eu fico com a Bíblia. Fico com a Bíblia, com a Bíblia e com a Bíblia. A Bíblia diz, Deus diz para ele, não case neste lugar, porque esse lugar vai todo mundo para o cativeiro, não case. Mas não diz que ele tinha noiva, nem nada disso. Então, eu fico com a literalidade da Escritura, tá? Porque é o mais correto. Então, a gente tem que se banhar na Escritura, né? Então, aí você vai descobrir essas coisas aí, essas nuances do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, com Gideão, capítulo 6, voltando aqui, capítulo 6, fecha o parênteses, a gente volta aqui. Capítulo 6, versículo 34,
Aí você encontra aí como foi essa ação do Espírito Santo em Josué, em Gideão. Quando você lê o capítulo 6, você vê Gideão, o anjo fala com ele, e ele fica ali querendo provas, mas tem uma hora que ele cede. Aí no versículo 34, o que aconteceu? Então quem? O Espírito do Senhor revestiu, ó a linguagem, revestiu a Gideão, que tocou buzina, e os Abiezitra juntaram-se após ele. Gente, o Espírito Santo revestiu este homem para uma tarefa específica: juntar o povo para lutar contra os midianitas. E o interessante é que Deus, através do Espírito Santo, quis provar para ele que não era a quantidade de gente, já que ele estava achando que era muito pequeno, e a lavoura dele era menor, a tribo dele era menor, e ele era o menor da casa do pai. Então Deus ia usar com pouca gente, o menor mesmo. Então ele levou muita gente, 22 mil foram com ele. Deus manda, ó, passa pregão aí, manda os covardes, quem está com medo voltar para casa. Aí voltou aquela turma, quase todo mundo. Aí diz, agora desce as águas, escolhe aí. E quando ele faz a escolha que Deus estabeleceu, é com esses aqui, não é com a multidão não, com esses 300 aqui que você vai. E realmente você tem a história linda aí, de como por Deus e por Gideão, a batalha foi vencida e os midianitas deixaram Israel de lado. Então, Gideão. Mas tem também um outro que nem era israelita totalmente. Capítulo 11 de Juízes, você vê aí a história de um camarada. Ele nasceu filho de um israelita, tá? Mas a mãe era estrangeira. Então ele era tido como filho bastardo. E foi desprezado pela irmandade, pela comunidade. Ninguém queria nada com ele. Mas sabiam que ele era um camarada assim, que não levava desaforo para casa, que ele era de resolver as coisas, ele resolvia problemas, ele não tinha assim uma situação assim de medo de enfrentar desafios. E quando os israelitas se viram cercados pelos moabitas de uma forma tremenda, então eles recorreram a Jefté. Correram para Jefté. Jefté não morava com ele, não estava lá. Então Jefté disse assim, olha, vocês não me quiseram, não me aceitaram. E agora vem atrás de mim? Mas ele aceitou isso. E Deus honrou Jefté. No versículo 29 do capítulo 11, aí você tem lá como é que as coisas acontecem. Ele manda recado para o rei de Amon, para o moabita, que ele não quer guerra e tudo mais. E o rei de lá diz, não, Israel tem que me devolver a terra que ele tomou quando passou por aqui. É muito interessante nessa história deixa eu abrir mais um outro parênteses aqui, de Jefté, como o Espírito Santo conduz o homem, que ele é o seguinte, ele observa que a rixa dos moabitas e amonitas era que eles queriam dizer que quando Israel vinha do Egito para Canaã, passou pelo território deles e tomou o território deles. Tudo bem. Aí Jefté é usado por Deus, porque esse homem só pode ter sido usado por Deus para falar assim. Aí ele diz assim, olha, quando vocês tomam qualquer um território, em nome do seu Deus Quemosh, o território não é de vocês? Da mesma sorte, nós temos que tomar posse de tudo aquilo que o Senhor Jeová nos deu. E não devolve o território. Entendeu? Quer dizer, parece até Israel no dia de hoje, né? E não devolve. A luta de Israel desde aquele tempo é assim. Então, o capítulo 11, ele tem essa conversa toda assim, muito especial, que encoraja você a confiar mais no Senhor. Deixa eu ler esse versículo para vocês aí. Está no capítulo 11, e no versículo, a partir do versículo 21. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, feriram, e Israel tomou a sua herança com a terra dos amorreus que habitavam nela. Por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Amon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão.
Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante dos filhos de Israel. E os possuirias tu? Se o Senhor foi que tirou, né? Não possuirias tu aqueles que queimoste teu Deus, desapossaste de diante de ti? Assim também nós possuiremos todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Então não tinha jeito, não tem devolução, é nosso. O Senhor desapossou, é nosso. Então, essa palavra de Jefté encorajou os israelitas, e aí no versículo 29, você tem o que acontece. Veja bem, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Então ele conquista todo o território e livra o povo de Israel das mãos desse rei tirano. Então, no período dos juízes tem Jefté. E o último dos juízes no livro é Sansão. Sansão também foi tomado por Deus para realizar o trabalho para Deus. Aí já é capítulo 14. Capítulo 14. No capítulo 13 começa a história de Sansão, mas no capítulo 14, versículo 6, aí você encontra quando o Espírito do Senhor começa a tomar posse de Sansão. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ofendeu de alto a baixo. Tem que ler do versículo 5 para você entender melhor. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe a Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que um leão, filho de leão, bramando lhe veio ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que ele rasgou, fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada nas mãos. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe ele falou. Mas você vê o Espírito Santo tomou posse de Sansão, dando-lhe uma força sobre-humana, tá? Realizar coisas extraordinárias. E também, no próprio capítulo 15, versículo 14, no mesmo, a história de Sansão ainda, no versículo 14, há um grupo de pessoas de Leí que acham que o prenderam. Tá? Tem a ideia de que ele está preso, está amarrado. E eles amarram Sansão. E diz aí o seguinte: vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que são queimados, e as suas amarraduras se desfizeram de suas mãos, pelo poder do Espírito Santo. Então ele estava lá no Antigo Testamento. Realizaram tarefas impossíveis em todo o decorrer dos livros dos juízes. O período dos juízes foi assim.